Hoje nós vamos estudar verbos. E o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica uma ação, estado ou fenômenos naturais, situando-os no tempo. Podemos flexioná-los em número, pessoa, tempo, modo e voz. Número. As duas flexões, singular e plural. No singular é quando se refere a uma pessoa. Por exemplo, vendo, quem? Eu. Venderam, quem? Eles, tá? Mais de uma, está no plural. As pessoas do verbo, as pessoas do discurso são três: primeira, segunda e terceira. Primeira é a pessoa que fala. Eu, no singular, e nós, no plural. A segunda pessoa é aquela com quem a gente fala, com quem se fala. Quem é o tu, no singular, e o vós, no plural. E a terceira pessoa é aquela de quem a gente fala, que é o ele ou ela, no singular, eles ou elas, no plural. Note que o número de pessoas estão interligados. Eu pago se refere à primeira pessoa do singular. Eu, só uma pessoa. Eles venderam, mais de uma pessoa. Está na terceira pessoa do plural. O verbo, ele possui três conjugações, ou seja, três terminações. Primeira conjugação são os verbos no infinitivos terminados em. Vejam aqui. São os verbos terminados em AR, ER e IR. Os verbos terminados em AR tem os exemplos. Cantar, eles estão no infinitivo. Esse é o nome do verbo. Eles não estão conjugados. Cantar, falar, pensar, brincar, parolar. Os verbos da segunda conjugação, eles têm a terminação ER, vender, ler, saber, correr. E os verbos da terceira conjugação, eles estão terminados em IR, partir, dormir, pedir. E o que são os verbos auxiliares? Eles são verbos de apoio, ele não é o verbo principal. Nós vamos fazer uma leve pinceladinha aqui. Por exemplo, tenho estudado. O verbo auxiliar aí é o tenho. Estudado é o verbo principal. Havíamos feito. Havíamos é o verbo auxiliar. Ele está só acompanhando, auxiliando o verbo principal, que é o feito. A gente não vai adentrar muito nessa parte. Os modos. O que são os modos do verbo? Os verbos ele tem três modos: o indicativo, o subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é a forma que indica um fato certo, real. Por exemplo, ele canta no teatro hoje à noite. Não tenho dúvida, é uma certeza. Ele canta no teatro hoje à noite. Já no modo subjuntivo, indica um fato duvidoso, irreal, é um pensamento, é um sonho, é uma coisa hipotética que não se tem certeza da concretização. Exemplo: espero que ele volte cedo. Espero que ele volte cedo. Não é uma coisa certa, é um desejo. E o modo imperativo é aquele modo em que os verbos ele indicam ordem, pedido, uma proibição, um conselho. Por exemplo, fique aqui, estou dando uma ordem. Não entre na sala, estou fazendo um pedido. Veja isso. Por favor, né? Então, são os verbos que indicam essa ordem, esse pedido. Veja, olhe, faça. Ok? E os tempos verbais. Os tempos verbais, os tempos verbais indicam fatos que acontecem no momento da fala, fatos conclusos, fatos não concluídos no momento em que estavam sendo observados e fatos que acontecem depois do momento da fala, ou um fato futuro, mas ligado a um outro no passado. Por exemplo,
Nós temos o presente, que é uma ação que acontece no momento da fala. Nós temos o pretérito, que é a mesma coisa que passado, que ele vai ter 3 formas, que é o perfeito, o mais que perfeito e o imperfeito. Os mais utilizados são o perfeito e o imperfeito. E o futuro. Aí tem o futuro do presente e o futuro do pretérito, ou futuro do passado. Vamos ver aqui o presente. Indica que os fatos acontecem no instante da fala. Nós falamos francês fluentemente. Essa ação está acontecendo agora. Nós falamos francês fluentemente. E vamos para o pretérito perfeito. O pretérito, o que nós mais utilizamos é o perfeito, que expressa fatos conclusos, completamente acabados. Por exemplo, Daniel pintou a casa na tarde de ontem. É uma coisa certa, é um passado certo, concluído. Agora, quando eu digo Daniel pintava a casa na parte da tarde de ontem, é um fato inconcluso, é um fato que não está concluído. Então, o pretérito perfeito que a gente mais utiliza, é o perfeito, que é um fato concluído, Daniel pintou, e o imperfeito, que é Daniel pintava. Depois a gente continua com o tempo futuro, ok? Ver se ajuda a esclarecer um pouquinho aí para vocês, ok?